A Bolsa de Valores de São Paulo voltou a operar após uma queda de 10% na manhã desta segunda-feira. O dólar também, mais uma vez, bateu recordes. Na semana passada, o IBGE divulgou que o PIB do Brasil cresceu pouco mais de 1% em 2019. Para debater o cenário econômico, nós contamos com a presença dos economistas Eduardo Starosta e Jorge Ussan. Sejam bem-vindos. Muito obrigado. Bom, vamos lá. Primeiro, o cenário do dia foi: dólar dispara, apesar da intervenção do Banco Central. O risco do país tem alta recorde, os juros futuros sobem, a Bolsa Brasileira abriu em forte queda, atingindo rapidamente uma retração de 10%. Vou parar por aqui, tá? Nós podemos classificar que os mercados financeiros vivem, nessa segunda-feira, a perfeita definição de um dia de pânico. Começo contigo, Starosta. Bom, em primeiro lugar, agradeço a presença aqui em nome novamente da FCDL do Rio Grande do Sul. Seja bem-vindo. E realmente o que nós observamos é um momento de pânico, não só aqui no Brasil, mas em todo o mundo. Todas as bolsas do mundo despencaram mais de 5%. Aqui no Brasil, teve a parada da bolsa, que me esqueci do termo que se usa. Circuit breaker. Circuit breaker. Pô, pronúncia excelente. Não? Quando ser grande, eu quero ter essa pronúncia. Mas o que aconteceu? Tá? Nós temos dois fatores. Isso aí não se relaciona à questão do PIB, que isso aí a gente pode conversar individualmente. Sim. Mas a questão da Bolsa é pânico mesmo. É pânico de curto prazo, em função de dois fatores. O tal do coronavírus, que eu andei vendo uma foto dele, parece uma mamona, lembrando os mamonas assassinas, que faz 25 anos que se foram. Verdade. E a questão também da briga entre Rússia e Arábia Saudita pelo mercado de petróleo em função da queda do consumo de petróleo. A Arábia Saudita derrubou preços, Rússia derrubou também. Cai preço do petróleo, atinge o que aqui no Brasil? Petrobras. Porque a Petrobras ainda tem um limite de eficiência que não produz petróleo com lucro abaixo de $40 o barril. E foi o que aconteceu. Enfim, foi um momento de pânico, mas a grande questão é, Bives, esse pânico é justificável ou não? Tem alguns fatores de risco, sim, mas dessa maneira não é justificável. Em primeiro lugar, eu não acredito que o coronavírus, olhando por vários aspectos, seja mais nocivo que a gripe aviária no início da década, depois que a gripe A, alguns anos atrás. É mais uma gripe forte, com algum grau de letalidade, sim, mas muito bem controlado e monitorado pela Organização Mundial de Saúde. E eu não duvido que nos próximos 2 meses nós já temos antídoto a ela. Até interessante um joguinho que a Universidade de Washington está fazendo, que é exatamente um jogo de internet, de um app, que faz com que as pessoas experimentem dobrar, como é que se diz, aminoácidos, formando proteínas, para combater o coronavírus. E quem acertar a maneira de matar esse coronavírus nesse jogo, a informação vai para Washington, vai para a Organização Mundial de Saúde e dali pode sair a gripe. A cura da gripe, aliás. Sim. Bom, aqui um detalhe, eu disse que eu ia parar por ali para botar a Petrobras junto, essa guerra no preço do petróleo entre União Soviética, entre Rússia e Arábia Saudita. Eu vou pegar aqui uma fala e passar para a Tilsa. Num curto prazo, um pânico num curto prazo, né? E aqui que a gente tem que perceber o que é para algumas pessoas o pânico, porque para muita gente pode ser, a gente está falando em fim do mundo, doença que pode exterminar, enfim, coisas desse tipo. Não parece ser o panorama. A gente tem um panorama de pânico de curto prazo. O que é isso para as pessoas, para a gente poder entender? Tu concorda com essa afirmação do Starosta? Sim, assim, eu acho que em parte, na verdade. A questão da União Soviética, da Rússia com a Arábia Saudita... Atualizar as notícias. Né? Não, tudo bem. Caiu. O mundo caiu. Essa com certeza, mas assim, com um grande grau de previsibilidade de curto prazo. O que a Arábia Saudita fez? Ela tocou os preços do petróleo lá embaixo por uma disputa comercial via OPEP. Elas queriam aumentar o preço, a Rússia não quis, os árabes disseram, então agora nós vamos baixar.
eles não seguram essa tarifa, esse preço muito baixo, porque a Arábia Saudita vive do petróleo. Então, havia estimativas, os caras conseguem segurar um preço desses 4, 5 meses. E mesmo assim, a Arábia Saudita, quando a gente fala de petróleo, tem toda a questão geopolítica, o papel dos Estados Unidos, o papel da Arábia Saudita, que é um país que depende da proteção americana, enfim. Então, isso eu concordo contigo. Isso aí não tem, em princípio, né? A gente nunca sabe hoje em dia. Esse é um fenômeno que não deve durar muito, mas que somou o coronavírus. Há essa perspectiva, que eu não diria otimista, eu diria realista, está correta, não deve ser uma crise assim, mas não é assim, como nós não somos, né, epidemiologistas, é sempre complicado. Sim. A questão central é que tanto o vírus, o coronavírus, quanto a questão agora da Arábia Saudita e da Rússia, eles vêm num momento já delicado da economia internacional. Nós temos um processo de endividamento, nós temos um processo complicado na economia internacional. Acho que a gente não pode também ver que o papel independente de se aceitar ou não das papel assim, das nossas correntes ideológicas, a eleição do Trump significou uma certa mudança para pior na política internacional americana. Sempre uma vez um embaixador comentou, democrata, republicano, para o Brasil, o que nos interessa é alguém que entenda o papel de estabilidade, a hegemonia americana dos Estados Unidos tem no mundo hoje. Então, estabilidade geopolítica. E acho que a eleição do Trump mudou um pouco esse cenário, assim como a eleição do Bolsonaro aqui também. Quer dizer, são presidentes que têm um comportamento absolutamente diferente dos outros e chega ao ponto de ter, por exemplo, aqui no Brasil, né, um palhaço, um comediante representando o presidente. Isso tudo também causa muita insegurança, porque em que pese a economia é uma coisa, a política é outra, não. Elas são essencialmente a mesma coisa, né? Então, as questões ficam muito interligadas com essa insegurança também de como os governos vão reagir. A gente tenta pensar que não, mas esses são fatos que interferem na vida das pessoas. E a questão do coronavírus, para finalizar, bom, a gente imagina que isso vai acontecer, mas que isso vai acontecer hoje. Por exemplo, uma amiga minha está na Itália, estava se comunicando pelo WhatsApp, ela está em casa, está lá em Milão, ela está em casa, diz que não vai sair, só Deus sabe quando ela vai sair. Ela está pensando como é que ela vai fazer para comprar o cigarro lá na vendinha, que é a única coisa que ela não estocou. Diz, aproveita e já para de fumar, né? É uma boa ideia. Então, isso, mesmo que esse impacto, mesmo assim, a gente imaginar está exagerado ou não, o fato é que ele tem um impacto real, tanto na China como agora na Itália, e esse impacto real pode estar para outros países. Por exemplo, o coronavírus vai chegar aqui no Brasil, e vai chegar, isso, né? Já chegou, mas vai chegar com mais... Nós vamos ter o inverno aqui. Sim. Lá eles vão para o verão, agora nós vamos para o inverno, onde essas doenças ficam. Então, é sempre uma questão muito delicada. Fábricas param, empresas param. Sim, independente se faz funcionar ou não, o impacto dele hoje é real. Claro. Eu vou pular um pouquinho, a gente vai avançando, porque eu quero tratar de algumas coisas especificamente do Brasil, mas vou pegar agora a fala do Sam. Né? Dentro do governo Bolsonaro, embora as pessoas às vezes não vão confiar ou não na figura do presidente, mas um nome muito forte neste governo é Paulo Guedes. O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, rebateu nesta segunda-feira o ministro Paulo Guedes, que se manifestou dizendo que e eu ouvi isso da boca do ministro, de que essa seria uma boa oportunidade para avançar as reformas. Ele estaria tranquilo na medida em que seria uma boa oportunidade que as reformas aconteceriam. Já o presidente da Câmara disse o seguinte, ele acha que as reformas não são o bastante para conter a instabilidade econômica que afetou o país. Como é que vocês analisam mais uma vez esse descompasso entre a fala do presidente da Câmara e o governo Bolsonaro, na medida em que parece ser central para o governo a aprovação dessas reformas que vão depender do Congresso? Bom, sem dúvida alguma, as reformas propostas centralmente pelo Guedes, eu acho que estão dentro do contexto brasileiro da realidade atual, acho que cabem muito bem, tá? Não vou dizer que são perfeitas, que nada é perfeito nesse mundo, mas nós temos que ver uma coisa nessa disputa entre Congresso e Poder Executivo. Tá? Tirando aí, nesse caso, a figura do presidente Jair Bolsonaro, tá? Que foi eleito, colocou uma equipe técnica e ficou mais numa missão ou num papel meio folclórico administrando a política brasileira. Mas o debate Paulo Guedes, Maia, tá? O que significa? Significa um embate entre dois poderes, que está muito claro, de legislativo e executivo, pela prerrogativa de poder gastar dinheiro público, poder investir. O fundo disso aí chama-se 30 bilhões de reais que o Congresso,
queria se apropriar para emendas parlamentares obrigatórias, e isso aí é, diríamos assim, a maior parte do orçamento federal para investimento. Não vamos esquecer que em 2018 nós tivemos um déficit primário de 120 bilhões de reais, caiu para 85 bilhões em 2019, mas é muito elevado. 30 bilhões de reais é muito dinheiro. E aí, o que está se discutindo? Quem é que tem prerrogativa do gasto? É o executivo ou o legislativo? A Constituição brasileira diz que é o executivo. Há uma proposta aí de virada de mesa em prol de um parlamentarismo, tá? Que está sendo muito fortalecida na Câmara dos Deputados. Essa queda de braço a gente vai ver onde vai dar. Tá? Então, o pano de fundo é essa. As reformas, sim, elas são essenciais para o Brasil. Tá? Eu vejo a questão do PIB nacional de 1,1% sob uma outra ótica. Não foi o PIB que nós gostaríamos de ter. Eu vejo que o Brasil pode estar crescendo pelo menos 6% ao ano, mas imaginando o país como um grande transatlântico, ele não sai de uma estagnação por uma velocidade de cruzeiro de uma hora para outra. Mas se eu separo esse PIB pelos 4 trimestres, eu vou ver que no primeiro trimestre o crescimento foi de 0,6%, segundo 1%, terceiro 1,2% e quarto 1,7%. Então, os dados que o IBGE me dá, trimestralmente, mostram uma aceleração do crescimento. Vamos voltar no PIB ali, eu vou segurar, porque senão tu vai queimar a tua fala antes. Eu quero preservar a fala de todo mundo. Nessa situação, Ministério da Economia, né, o ministro Paulo Guedes foi enfático, dizendo que não assusta essa crise que está acontecendo, na medida em que as reformas na concepção dele vão acontecer e vão ser um antídoto para isso. Já Maia pensa diferente e ele vai coordenar essa votação. Pois é, eu acho que, na verdade, o principal operador do governo Bolsonaro, no governo Bolsonaro, agora nessa época, não é o Paulo Guedes, é o Maia. Na verdade, a reforma da Previdência saiu porque o Rodrigo Maia matou no peito e disse, vai sair. Então, ele é um grande operador. O Guedes, não. Não, só basta ver as declarações, as polêmicas na qual ele se meteu. É um economista lá do mercado, mas que se criou esse folclore em torno dele, que eu não vejo nada no real. Em que pese essa crítica, o papel do ministro é esse. Ele tem que dizer, eu estou calmo. O ministro não pode dizer, salve-se quem puder. O ministro tem que ir lá tentar botar água nessa fervura. Então, a gente não pode cobrar de um ministro, de um presidente, ou do presidente de uma empresa, dizendo, vai quebrar. Né? Senão, isso realmente as coisas quebram, né? A coisa vai embora. O que vai dizer o Paulo Guedes? Ele não tem alternativa. Essa disputa, na verdade, assim, esse semiparlamentarismo é meio que a herpes da política brasileira. Só as nossas defesas institucionais caírem um pouquinho, surge uma proposta de semiparlamentarismo, não existe vácuo na política. O Congresso também é eleito, né? Não basta pensar, o governo federal foi eleito? Sim, o Congresso também foi eleito. E o Congresso passa a disputar também poder e espaço político e espaço de protagonismo político. Então eu vejo isso com naturalidade, um governo federal fraco, desarticulado, o Congresso passa a assumir uma importância. Olha o papel que o Rodrigo Maia tem, que outros presidentes da Câmara, com exceção daquele lá responsável pelo impeachment, tiveram. Mas aquilo ali foi por causa do impeachment, né? Ou do golpe, seja lá como a gente quiser chamar. Então, na verdade, o que eu vejo é isso. É uma disputa lá dentro. As reformas, o Guedes vai dizer o quê? Eles querem passar as reformas. Então, ele também está tentando vender o peixe dele. Vamos sair, vamos correr para frente. Sim. Mas, se o Maia diz que não vai sair, acredita nele. Evidentemente, faz sentido. Nós temos uma crise agora, né? Já o PIB com um comportamento muito ruim, embora tenha assim, pode olhar para algum lado razoável, mas se nós formos pensar nas últimas 4 crises do Brasil, desde a década de 30, essa é a pior delas em termos de recuperação. Nós nunca nos recuperamos tão lentamente. No 6º ano, depois de 2014, nosso PIB hoje, a renda está 7% abaixo do que era em 2014. Nós estamos mais pobres. Então, essas reformas, teve a reforma da Previdência, teve a reforma trabalhista, teve a PEC lá da liberdade econômica. Sim. As reformas não levaram a lugar nenhum. Podem nos levar no futuro? Acho que não. Mas o fato objetivo é que até hoje elas não operaram absolutamente nada. E a realidade das pessoas é pelo contrário, né? Precarização, desemprego elevado. E isso é complicado. Então, na verdade, o que nós podemos imaginar é que o Guedes tenta vender o peixe dele, está com a razão na política. Mas se o Maia vai decidir, e não podemos esquecer que nós estamos em ano eleitoral. Sim. Nós estamos em ano eleitoral. Então, a passar uma reforma ainda mais tributária,
Eu não vejo isso assim. A administrativa já é difícil, não tem bola de cristal, mas acho impossível. Agora, a tributária, mas de jeito nenhum. Me cobra no final do ano. Bom, já que todos tocaram no PIB, a gente tem pouco tempo, vamos nos centrar no PIB agora. Um pouco o Starosta já adiantou e o Sam também. Nessa tua perspectiva, em que enxerga um crescimento gradativo, mesmo que lento, e acho que isso os dois convergem, pelo menos. Na semana passada, então, a gente tem o PIB, 2019, cresceu um pouco mais de 1%. O que o governo precisa? Eu sei que isso é muito difícil dizer agora, uma bola de cristal ou uma receita médica para o Brasil voltar a crescer. Dá para fazer uma projeção do PIB nesse cenário econômico tão conturbado na concepção de vocês? Olha, eu gostaria de esperar mais umas 3 semanas, porque, na minha visão, vamos dizer, o que eu acredito é que a crise russa, saudita, sobre o petróleo e a crise do coronavírus, ao cabo de 2 meses, está resolvida. Acho que, nesse meio tempo, se acha a vacina do coronavírus e a questão do preço do petróleo vai se equacionando. Talvez demore um pouco mais, como você falou. Tá? Questão do Brasil enquanto país... Vamos isolar um pouquinho o Brasil do resto do mundo, nesse momento. Lógico que não dá para fazer isso. Tá? Reformas, sim, são essenciais. Tá? A capacidade contributiva do setor privado está esgotada. Já a reforma trabalhista já gerou algumas repercussões positivas. A taxa de desemprego, que o Sam falou, caiu de 13% para 11%. Não é o ideal ainda, mas já é um avanço. Nesse ano, no ano passado, 2019, foram gerados 500 mil novos empregos, e isso aí tende a aumentar, tá? Pelos dados até do IBGE em janeiro, o desemprego caiu um pouquinho mais. Então, baseando no Brasil, um país, vamos dizer, que teve uma encrenca braba entre 2014 e especialmente 2018, tá? Para agora, nós estamos vendo, sim, não de uma maneira muito veloz, uma transformação para melhor dentro de um novo paradigma de gestão pública, que eu vou discordar do Sam. Eu acho que eles estão, sim, tecnicamente articulados, apesar de cometerem algumas barberagens no campo do que eles falam, no campo mais retórico. Então, eu gostaria de tranquilizar do meu lado, o telespectador. Acho que as coisas vão continuar melhorando, não rapidamente, mas vão melhorar. O Brasil tem um mercado interno enorme ainda que não foi explorado, e isso pode vencer, tá, o eventual agravamento da crise internacional. O Sam. Como é que dizia o cara lá? É muito difícil fazer previsão, especialmente sobre o futuro. Especialmente agora, nesse cenário muito volátil, né? Eu acho que o Starosta tem razão de dizer assim, olha, isso deve acabar. Não tem essa clareza que ele tem, 2, 5 mil. Eu digo assim, olha, o petróleo, talvez 5 meses. O do vírus, espero que sim, né? Então, sim, não acho que seja assim, o mundo vai acabar, pânico, etc e tal. Também nessa visão, acho que a gente tem que botar um pouquinho de centralizar as pessoas, dizer que isso não. Vai ter impacto, sim, vai ter, mas não é nada tão extraordinário. Também que vende notícia, né? Vende like, vende coisa, né? Vende série de TV. Vende série de TV. Quem é que não gosta de uma teoria dessas e tal, né? Claro. Ver zumbi, vai nós tudo bom. É verdade. Walking Dead, né? É verdade. Então tá, então vamos lá, vamos deixar de lado isso, não vamos ser catastrofistas. Agora, quanto em relação ao Brasil, o que eu, assim, sem fazer previsão, mas dizendo assim, olha, eu insisto, na história, desde que tem estatística no Brasil, assim, desde o início do século XX, pegar 1930 para cá, nós nunca respondemos tão mal a uma crise. Levamos tanto tempo para nos recuperar. 6 anos depois, né? Se botar início, último ano de PIB, crescimento foi 2014. 15, 16 cai, 17 sobe 1 por 1,3, 16, 18, 1,3, 19, 1,1. Quer dizer, esse crescimento desacelera. Tem muitas explicações para isso? Eu acho, claro que tem, mas a gente tem que entender também o seguinte, nos vendem as reformas como assim, ó, a prosperidade está sempre depois da próxima reforma. Reforma trabalhista, quem se lembra vai ver, era 1 milhão de empregos, não gerou porque teve outros problemas. A reforma da Previdência vai sanear o Estado.
vai melhorar a expectativa, vai vir a fadinha da confiança e todo mundo vai investir. Não aconteceu ainda, porque nós precisamos da reforma administrativa. Aí vem a reforma administrativa. Mas nós precisamos da reforma tributária, que eu também concordo que a reforma tributária, essa é indispensável. Qual ela é? Bom, são outros 500, mas que ela, todo mundo sabe que é indispensável, ela é. Então, mas vai vir a reforma tributária, e depois vai vir a reforma do que mais? Quer dizer, a prosperidade está sempre ali na esquina depois da próxima reforma. Quando o que está acontecendo hoje é uma economia que tem uma capacidade ociosa muito grande. Eu estava falando dos dados da CNI, a capacidade ociosa da indústria nunca teve tão grande. Quer dizer, mesmo que a gente tenha uma recuperação, que a pessoa vai antes de investir, tu usa a capacidade instalada que tu tem. E segundo, eu pergunto, né, por que eu, se eu fosse empresário, por que eu iria investir? Eu vou investir se eu acho que tem gente que vai comprar o meu produto. Eu vou fazer uma dívida, eu vou me endividar, vou fazer um investimento, vou adquirir, vou gastar hoje para ter uma recuperação, para resgatar isso amanhã na forma de vendas. A pergunta é, eu acho que eu vou ter demanda para o meu produto daqui a 1 ano, daqui a 6 meses? Quer dizer, como é que isso vai acontecer? E nesse ponto, o governo federal, com o teto dos gastos também, que é solucionar, né? Com o teto dos gastos, com apertar os investimentos da Petrobras no Brasil, isso tudo, assim, de onde é que vai vir essa demanda? Quem é que vai comprar? Não vai ser as pessoas, não é o governo, não é o setor externo, como é que a gente fica? Nesse patamar medíocre, que eu considero lá por um torno de 1% medíocre, se não der nenhuma grande zebra internacional. Bom, senhores, em primeiro lugar eu quero agradecer a presença dos dois e agradecer, eu deixo aqui sempre esse debate, quando eu vejo um bom debate, eu deixo como exemplo para que vocês possam tirar as suas previsões, né, as previsões, as suas ideias. Os dois, mesmo quando divergem, conseguem ser produtivos, então eu deixo aqui o meu muito obrigado e o meu parabéns por um debate onde a gente vê divergência, mas a gente também vê convergência e tudo no mais alto nível de educação e bom humor. Sejam sempre bem-vindos, viu? Obrigado.